Band Entrevista. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Muito bem, estamos recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, um dos maiores políticos desse estado, um cara que tem um respeito pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso estado, o deputado Alexandre Cury. Não tem como não perguntar como que está a campanha para o governo. Já é pré-candidato, está correndo nos municípios? Olha, Guilherme, eu tenho dito que muitas vezes os pré-candidatos, os políticos, respondem: é cedo ainda, vamos pensar, estamos analisando. Eu tenho sido muito direto. Eu sou pré-candidato ao governo do estado, trabalhei muito para isso, tenho 6 mandatos de deputado estadual, sou municipalista, conheço o Paraná por inteiro, os 399 municípios, a vocação de cada região, o que o sudoeste do Paraná precisa para o desenvolvimento é diferente do oeste, diferente do norte do Paraná, diferente de Curitiba, região metropolitana. Então eu tenho certeza de que a minha pré-candidatura, ela representa principalmente a continuidade desse bom momento que vive o Paraná. E principalmente representa a continuidade desse bom momento político, dessa paz política e desse debate permanente entre o governo do estado e os municípios do Paraná. Hoje o Paraná tem a maior parceria da sua história e a maior parceria do Brasil, do governo, Assembleia e municípios. E isso está ajudando a transformar as cidades, está ajudando o Paraná ter números impressionantes, com o maior crescimento econômico do Brasil, com o maior crescimento industrial, um estado que está em pleno emprego, o estado mais sustentável do Brasil, o estado mais tecnológico do Brasil e o estado que mostra para o Brasil a importância dessa pacificação entre os poderes. É importante ter essa paz política, é importante o presidente da Assembleia e o governador sentarem na mesma mesa e colocar os interesses do Paraná e dos paranaenses em primeiro lugar. E isso resultou no Paraná está vivendo esse momento único, esse momento extraordinário. Nós viramos uma ilha de prosperidade perto desse país, que infelizmente diariamente só debate essa pauta ideológica, e nós aqui priorizamos o quê? Políticas públicas. Eu, como presidente da Assembleia, o Ratinho como governador do estado, nós estamos priorizando o quê? A descentralização da saúde, a melhor educação do Brasil, que o Paraná tem nos últimos 3 anos, obras de infraestrutura, que para mim é o tema principal. Maringá precisa muito desse contorno sul, precisamos terminar essa obra de duplicação Maringá e Guaraçu, estamos fazendo a duplicação Guarapuava-Pitanga, terceira faixa até Campo Mourão e, claro, a questão da saúde, que é muito importante. Então, o Paraná hoje prioriza políticas públicas, hoje nós temos uma grande parceria com a iniciativa privada e a minha pré-candidatura representa isso, representa a continuidade desse bom momento que vive o estado do Paraná. E o que a gente sente é que prefeitos, vereadores querem isso, né? Querem essa continuidade e com você frente ao governo do estado. A gente sente isso dos prefeitos, dos vereadores, das forças políticas, né? Os prefeitos sabem que nunca tiveram tantos convênios assinados como nesse momento do Paraná. É o maior programa de pavimentação urbana do Brasil, é o maior programa de pavimentação rural do Brasil. Nós temos aí creches sendo construídas, hospitais sendo reformados, obras de infraestrutura que nunca se esperava que acontecesse, Ponte de Guaratuba, duplicações importantes. Então os prefeitos, claro, eles têm esse temor de uma decisão errada na eleição do ano que vem, comprometa o futuro do Paraná. E eles sabem de que os grandes momentos, as grandes decisões que o governador tomou foram decisões compartilhadas com os deputados. O Ratinho tem essa competência de poder compartilhar as suas decisões, de ouvir menos, ouvir mais, falar menos e de forma coletiva ter mais acertos do que erros. Então, os prefeitos sabem da importância da Assembleia, do protagonismo que a Assembleia tem tido ao lado do governador, desse grande desenvolvimento econômico e social do Paraná. E o que os prefeitos defendem hoje é a continuidade da gestão do governador Ratinho Júnior. Ninguém quer que esse crescimento estanque. Ninguém quer que acabe com essa paz política. O Paraná, se entrar nessa briga ideológica, nessa polarização, nessa briga entre os poderes que acontece no Brasil, vai ser muito prejudicial para o nosso país. E o
uma candidatura ao governo do Estado, não pode ser uma candidatura individual. Não é um projeto de uma pessoa só. Não pode ter vaidade pessoal nisso. Tem que ser um projeto coletivo. Tem que ser alguém que tenha muita experiência, alguém que conheça o Paraná por inteiro, alguém que seja municipalista e alguém que tenha essa grande capacidade de dividir importantes decisões. Foi o que o governador fez desde 2019. E é o que eu pretendo fazer caso eleito governador do Estado. Só dar continuidade a esse bom momento. Eu sou a favor aí da liberdade econômica, do direito à propriedade, mas essa geração, essa nova geração que você conhece muito bem, Carlinhos, de jovens aí com menos de 45 anos, que estão ocupando cargos importantes, como o prefeito de Londrina, prefeito de Curitiba, eu como presidente da Assembleia, o Ratinho como governador, é uma geração que diariamente busca um processo de desburocratização, de facilitar a vida de quem quer empreender no Paraná, de otimizar a questão do licenciamento ambiental, de diminuir o tamanho da máquina, o gasto com custeio, o gasto com pessoal. Uma geração que entende que é importante fechar empresas públicas que não têm mais funcionabilidade, de ter essa parceria público-privada, modernizando a gestão de empresas públicas, como nós fizemos na Copel, onde o Estado é o maior acionista ainda, mas a gestão foi modernizada, a gestão hoje é comandada por técnicos de carreira, que conhece dessa parte de energia. Então, essa geração quer isso, diminuir o tamanho da máquina e facilitar a vida de quem quer investir e empreender no estado do Paraná. E você consegue uma coisa que poucos conseguem, né? A união de quase todos os partidos políticos. Lá na LEP você já faz esse trabalho e também no Paraná, né? Você consegue unir as forças. Né? A minha vida foi sempre de boas práticas e de muita lealdade e muita palavra. Eu acho que a política hoje tem muita descrença em relação a essa questão da palavra. Eu vivi uma política do passado, onde palavra dada era palavra cumprida. E eu aprendi, dentro da minha família, meu avô que foi deputado, a honrar com a palavra. Então, os partidos, os deputados sabem que comigo o que é combinado vai acontecer. E também conhece a minha história. Um deputado que conhece o Paraná por inteiro, eu conheço, Carlinhos, os 399 municípios do Paraná. E eu trato o menor município do estado, Diamante do Norte, da mesma forma que eu trato Curitiba, que é o maior município do estado, não em extensão, mas por ser a capital. Então, isso é importante. E é o que o Ratinho tem feito, né? Você vê ele atender os menores municípios do estado com a mesma atenção, com o mesmo carinho que atende Maringá, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa. E é isso que os partidos entendem. Entendem que a minha candidatura, ela representa a continuidade desse bom momento que vive o Paraná. Eu acho legal quando fala teu nome, por exemplo, você pega um cara como o Ricardo Barros, Silvio Barros, te adoram. Ah, vamos falar lá em Londrina, o Thiago também te admira. Você vai lá para Curitiba, o prefeito também te admira. Aí você vai na menor cidade do Paraná, ou você vai a Paissandu, o Ismael te adora. Quer dizer, os prefeitos e os políticos te adoram porque você tem palavra, né? Tem palavra e sempre fui amigo dos amigos. Eu sempre fui amigo dos amigos. Eu sou um cara que, ao longo da minha vida pública, fui crescendo, fui 4 vezes o deputado estadual mais votado do Paraná, fui primeiro secretário, sou presidente da Assembleia e sempre disse, se um dia eu tiver que prejudicar alguém, eu pego a minha mala e vou embora para casa. Nunca prejudiquei ninguém. Fiz grandes amigos na vida pública e o mais importante, eu sempre entendi que o verdadeiro significado da política, e a política ela só tem razão de existir, se for para melhorar a qualidade de vida das pessoas, se for para trazer dignidade, respeito para as pessoas. E foi isso que eu fiz desde o primeiro dia que eu ingressei na vida pública como vereador na capital do estado do Paraná. Então você fazendo bem, você ajudando a transformar a vida das pessoas, você trazendo dignidade e respeito para essas pessoas que dependem muito do poder público, você vai ao longo da sua vida trazendo inimigos, deixando de lado, claro, existem os inimigos, porque tanto na vida pública como na nossa vida privada, quando você cresce, infelizmente, os inimigos aparecem. Vocês são inimigos ou invejosos, né? Quando você tem sucesso, é difícil, impossível você crescer na vida sem ter os invejosos e os inimigos. Mas eu nunca prejudiquei ninguém na minha vida pública, sempre fiz grandes amigos. Se eu não podia ajudar, eu era muito sincero, já não tenho como ajudar, mas hoje eu tenho no meu currículo aí
um trabalho extraordinário que transformou a vida de muitas pessoas no Estado. O deputado, o senhor consegue uma coisa que poucos conseguem, né? Unir todas as classes, né? Você pega o judiciário, o senhor conversa e fala de igual para igual. O senhor pega a área política, o senhor fala de igual para igual. As classes, o senhor também atende com igualdade, né? Eu sempre respeitei, né, Carlinhos, a independência dos poderes. Mas os poderes, eles são independentes, mas eles devem viver em harmonia. Então, hoje nós temos um grande relacionamento com o Tribunal de Justiça, um grande relacionamento com o Tribunal de Contas, um belíssimo diálogo com o Ministério Público e respeito o trabalho de todos, respeito a independência, mas eu sempre transitei em todas as alas, né? Por quê? Porque fiz grandes amigos. E esses amigos, muitos estão na direita, muitos estão no centro, outros foram para o Poder Judiciário e eu nunca perdi essas amizades. Então, para mim, eu acho que o que eu mais considero na vida pública é os bons relacionamentos que eu tenho, os bons amigos que eu conquistei dentro da vida pública. Isso permite eu dialogar com todos. Eu sou um cara, de forma clara, acabei de dizer, a favor da liberdade econômica, a favor da vida, a favor da família, a favor da inocência das crianças, a favor do direito à propriedade privada, mas eu dialogo com todos. Sempre dialoguei com todos, sempre respeitei a ideologia, os posicionamentos de todos e nunca fui para esse embate ideológico, nunca perdi tempo brigando. O meu objetivo sempre é ajudar a transformar as cidades. E não tem outra forma de transformar o Estado se não for através de investimentos nas cidades. Como deputado, o senhor trouxe muitos recursos, né, para quase todas as cidades do Paraná, né? E o senhor continua trabalhando, fazendo esse papel, né? Esse é o meu principal objetivo. Diariamente é isso. É buscar recursos para transformar a vida das pessoas investindo nas cidades. Sempre fiz isso e se eu for um dia governador, vou continuar da mesma forma. Se eu voltar para minha casa, vou tentar ajudar sem mandato, mas eu sempre tive esse objetivo. Acho que a razão aí da minha presença na política foi para ajudar essas pessoas que mais precisam do poder público. Acabei de sair agora do Sinduscom, fazendo uma palestra sobre o maior programa habitacional do Brasil que acontece aqui no Paraná. São 110 mil casas. E graças à Assembleia Itinerante, à Coapar, ao Governo do Estado, nós fomos ao interior do Estado para ouvir as consultoras, para ouvir as famílias, por que o programa habitacional não crescia aqui no Estado. E todos foram unânimes. Porque as famílias não têm dinheiro para pagar a entrada. Tem dinheiro para pagar a parcela mensal, mas não tem dinheiro para pagar a entrada. A Caixa exige, na época, uma entrada de 15 mil reais, agora 20 mil reais, e as consultoras disseram, olha, se o governo do Estado conseguir nos dar os 20 mil reais a fundo perdido, vai um monte de gente ingressar nesse programa habitacional. E hoje nós temos 110 mil casas, e para mim é o programa mais gratificante, porque na vida nada mais gratificante quando você tem o nascimento de um filho e quando você consegue a sua casa própria. E ter participado com o presidente da Assembleia do maior programa habitacional do Brasil, para mim me deixa muito feliz, muito emocionado, porque dessa forma que a gente traz dignidade e respeito para as pessoas. O senhor falou em filhos. O senhor tem uma preocupação com as nossas crianças e com a nossa educação. A PAI é uma luta especial do senhor, né? Você sabe que eu há muito tempo debato o tema inclusão, que é um assunto muito interessante, muito importante. Mas eu tenho uma relação muito próxima com as APAES, com as escolas especiais. Estive em Brasília meses atrás, naquela DI que foi proposta no Supremo Tribunal Federal, que se fosse concedido a liminar pelo ministro Dias Toffoli, ia prejudicar muito a questão das escolas especiais no estado do Paraná. E agora, surpreendido, da noite para o dia, por esse decreto editado pelo governo federal, que se continuar com essa validade, acaba com as nossas escolas especiais no estado do Paraná. A inclusão ela é importante, mas ela não pode ser feita com ideologia. Ela tem que ser feita com pedagogia. Eu não posso exigir de um pai de uma criança especial que da noite para o dia ele faça a matrícula de um aluno especial e coloque numa escola estadual e numa escola municipal. Isso precisa de uma adaptação, precisa de um processo rígido de adaptação. São crianças que muitas vezes têm essa dificuldade de adaptação. Por exemplo, Curitiba, as escolas particulares têm essa determinação de ter 1 ou 2 alunos especiais,
Mas as escolas particulares estão colocando um professor extra para ter uma atenção especial a essas crianças especiais. Esses professores são responsáveis por adaptar esse aluno, por inserir esse aluno com os demais alunos que não são especiais. Então, como que se dita um decreto que da noite para o dia as mães de crianças aí especiais, autistas, com síndrome de Down, são obrigados a botar ele numa escola normal, não há condições de fazer isso. Então, infelizmente, a Assembleia tem pouco a fazer, mas eu já manifestei o meu voto de repúdio. Vamos fazer uma reunião semana que vem, inclusive, com a bancada do PT na Assembleia Legislativa, que já se posicionou contrária a esse decreto editado pelo presidente Lula, e nós não vamos aceitar. O Paraná tem o melhor modelo de escolas especiais do Brasil. Nós temos mais de 400 APAES, mais de 50 mil crianças especiais que estão sendo muito bem tratadas nas nossas APAES. Nós temos professores preparados, diretores preparados, um modelo que é um exemplo para o Brasil. É claro que esse processo de inclusão é importante, mas ele tem que ser feito de forma pedagógica, com muita calma, para que a gente possa, sim, um dia, inserir esses alunos especiais nas escolas estaduais e escolas municipais. Mas não pode ser por decreto, não vai ser por ideologia, e nós vamos, ao máximo, tentar fazer com que o presidente Lula perceba isso em relação às escolas especiais de todo o Brasil, em especial as APAES do Paraná, e revogue esse decreto, que é muito prejudicial para as nossas crianças especiais. Deputado. Palavra tem poder. Deixa uma mensagem para todos os maringaenses e para toda a região aqui do Paraná, do norte do Paraná, para esse final de ano, para a prosperidade dessas pessoas e o que espera deste país. Olha, primeiro agradecer, cara, essa oportunidade. Toda vez que estou aqui em Maringá, a Band me oferece esse espaço para falar da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, do meu mandato como deputado estadual. Agradecer muito ao norte do Paraná, Maringá, região, pela receptividade. Tenham feito um trabalho extremamente produtivo aqui com vários municípios, uma relação muito próxima aí com o prefeito Silvio Barros, com o ex-prefeito Ulisses Maia. Eu acho que esse bom ambiente que vive o Paraná é importante. Os paranenses estão satisfeitos com isso. Ninguém gosta de briga política. Nenhum empresário investe num estado onde o presidente da Assembleia e o governador não têm um bom relacionamento, onde o empresário não entende como o governador manda uma mensagem importante para a Assembleia não aprova, para tentar prejudicar o governo do estado. Então esse bom ambiente é importante, é uma mensagem de otimismo. Posso garantir, nos meus mais de 20 anos de vida pública, este é o melhor momento da história do Paraná, com grande crescimento econômico, com grande crescimento industrial, em pleno emprego. Hoje nós temos mais vagas abertas do que gente para trabalhar. Falei agora para o secretário do Carmo, nosso deputado aqui de Maringá, que nós precisamos dobrar os cursos de capacitação para a gente ter uma mão de obra qualificada para ocupar essas vagas abertas em todo o Paraná. Mas eu posso garantir, o Paraná está nesse crescimento, vai continuar nesse crescimento. Vamos entrar em 2026 com números mais impressionantes. E, claro, durante o processo eleitoral, nós vamos conversar. É importante que Maringá e região acompanhem a importância desse voto importante e decida aí por que é o melhor para o Paraná. E eu posso garantir para você que o melhor do Paraná é a continuidade da gestão do governador Ratinho. Obrigado. O Espírito Santo seja a luz na sua vida. Band Entrevista. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.